Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Recebam a paz do Senhor. Alegria poder voltar e ver os irmãos. E o nosso ministério ele está balizado no aconselhamento de homens. E eu tenho que falar assim, aconselhamento para não ficar muito viril, né? No português, claro, a gente desce a madeira nos homens para que nós possamos, através de bons homens, ter boas mulheres, boas famílias, consequentemente boas igrejas. Não existe igreja boa onde não tem homens bons nela. Amém? Vamos ganhar tempo. João capítulo 1. O pastor me disse que vocês estão trabalhando com um tema, quando sou filho. Pastora, obrigado, pastorzão. É a segunda igreja que eu estou pregando esse ano. As duas de amigos, eu não estou pregando esse ano. É difícil falar não, né? Coça assim, você fala. Mas é um tempo que o Senhor está me reciclando. Eu comecei uma pós-graduação de teologia reformada agora e estamos sendo reformados. Mas é um prazer estar aqui. João capítulo 1, nós vamos ganhar tempo aqui. Vou enxugar um pouco o meu sermão. Ele diz o seguinte, no princípio, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Tome assento. Existe um princípio aqui, eu peguei um trecho do que a pastora falou e o presbítero falou, mas há um princípio, só há pai, só há filho, onde há pai. Então o primeiro princípio, para se ser um filho é preciso ter um pai. Eu não estou falando de um senhor, eu estou falando de um pai. Eu não estou falando de senhorio, eu estou falando de paternidade. Eu não estou falando de dar o dízimo porque é um princípio. Eu estou falando em dar um dízimo porque é amor ao pai. Nós precisamos separar as coisas aqui. Não há filho aonde não há pai. E eu só sou filho se eu tenho um pai. Então a maneira com como eu me comporto diante de Deus define se eu sou filho ou criatura. E não, nem todos são filhos. Parece um pouco dura essa palavra, mas é a Bíblia, eu não posso mudá-la. O verso final desse capítulo 1 de João, evangelista João, ele é enfático em dizer: os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E os que o receberam,
Não é qualquer um que é filho. Erradamente se pregou por anos e ainda se prega que todos somos filhos de Deus. Não, nós não somos filhos de Deus se nós não o recebemos, não o confessamos e cremos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Pai. A maioria da humanidade é criatura de Deus. E aí nós vamos discorrer aqui um pouco o que é necessário para ser um filho. Porque existe até um jargão popular, uma frase que até o pastor estava falando aqui, eu lembrei da frase da férias. Quando a gente vai tirar um tempo de férias, a gente fala assim, eu também sou filho de Deus. Mas nem sempre esse jargão é verdade. É só um jargão. É só uma força de expressão, é só uma anedota, é só um costume popular. No sentido de que, por também ser filho de Deus, eu também tenho direito de desfrute. E se você contextualizar isso dentro da Bíblia, sistematizando, essa teoria está errada. Porque o desfrute com Deus não funciona igual na integralidade em que o pastor e a pastora citou em relação ao filho. Não é assim. Deus não nos recompensa pelo nosso comportamento. Deus não reage à nossa ação. Isso é teologia coach, isso é pregação de coach. Se Deus nos dá, é por graça, que é o favor imerecido e por misericórdia, não porque eu mereço ou porque eu me comportei bem. Irmão, nós somos mortos, homens caídos, pecadores miseráveis. Até a criação do Gênesis 1, 2 e 3, nós éramos sim todos filhos, feitos à imagem e semelhança. Imagem e semelhança fala de paternidade no espectro moral, emocional, sentimental, espiritual. Nós éramos filhos, mas o homem caiu. E aí passou a ser criatura e não mais filho. Eram filhos distantes. Alguns adotivos, outros bastardos, outros apenas criaturas. Então essa expressão que nós usamos de forma popular, eu também sou filho de Deus, né? É imputar sobre Deus que aquele desfrute é uma obrigação de Deus nos dar, e não é. Deus não tem obrigação nenhuma conosco, nenhuma. Tire isso da sua cabeça. Se subir um pregador aqui dizendo, não, porque desafie Deus, faça isso, faça aquilo, é anátema. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus resolver me mandar para o inferno, eu vou entrar no inferno dizendo, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é digno, o Senhor sabe o que fez, eu adoro o Senhor até debaixo da terra. Você sabe por quê? Porque eu não tenho direito sequer de requerer qualquer coisa diante do Senhor, porque eu sou um homem caído. Se eu não reconhecer o Senhor como Pai, eu nada mais sou do que uma criatura, um filho bastardo. Aquele que não conhece as características do Pai, aquele que não sabe o que o Pai quer, aquele que não sabe o que o Pai deseja. E com Deus não adianta eu barganhar, não funciona, não rola. Ai, Senhor, eu não vou mais para a igreja. Por favor, isso é conversa de berçário, isso é conversa de bebê. Homens e mulheres de Deus têm que se comportar como homens e mulheres de Deus, adultos, decididos, moralmente resolvidos, sentimentalmente resolvidos, espiritualmente resolvidos, se comportar diante de Deus como um imerecedor de tudo que Ele faz. Não adianta você fazer nada esperando algo em troca. O que Deus podia nos dar de melhor, Ele já nos deu, Ele já fez.
o que nós temos que fazer é gastar o resto dos nossos dias dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou dando o meu melhor, apesar de saber que isso não vale nada diante da tua santidade. Eu odeio com todas as minhas forças essa teologia contemporânea, e eu trabalho para refutar isso, porque colocou Deus como um serviçal de um drive-thru, que você vem na igreja buscar, vem buscar a sua bênção, aqui isso. Por favor, se eu não me engano, a última vez que eu vim aqui foi para falar sobre profecia, eu não tenho certeza. Mas você sabe qual é a profecia? Você sabe o que é uma profecia? Uma Bíblia aberta. Meu Deus, aleluia! Irmão, é simples assim. Em qualquer lugar que eu estiver, se algum irmão vier pôr a mão na minha cabeça e falar assim, diz o Senhor, eu falo o versículo e o capítulo. Meu Deus, aleluia! Você sabe por quê? Porque as pessoas estão achando que podem usar Deus. Eu já pedi para alguns, por exemplo, me mostrar na Bíblia o dom de cura. Eu sou um canalizador da cura de Deus. Deus pode usar qualquer um para curar alguém. Eu não sou detentor e dono da cura. Eu sou apenas um jumento que carrega o Senhor nas costas e Ele faz o que Ele quer. Essa semana polemizou lá, pastor. Porque eu falei que esses pastorados que existem nos dias de hoje não tem na Bíblia. E não tem. Me mostra pastor na Bíblia. Me mostra apóstolo na Bíblia. Depois de Paulo. Você sabe o que acontece? Eu estou caminhando por esse caminho para dizer para você: se nós não aceitarmos o Senhor como Pai, Ele não tem como dizer que somos filhos. Quando somos filhos, nos comportamos como filho, temos a identidade de filho, temos o registro de filho, temos o DNA de filho, temos o comportamento de filho, nós somos filhos, e isso tem que reverberar. Nem todos somos filhos, infelizmente. Desde a queda em Gênesis 3, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre se fez muita confusão acerca desse tema. Por isso que eu falei para o Luiz: pastor, isso é ousado. Porque não é fácil falar sobre isso. A grandeza de Abraão estava em ouvir. A grandeza de Isaac estava em obedecer, porque Isaac era um menino, poderia ir embora. Ele falou: eu decido aceitar o que o Senhor Deus colocou sobre você, pai. A grandeza do filho está em obedecer. A grandeza do filho não está apenas em ser filho. A grandeza do filho está em mostrar que é filho através da sua obediência, do seu comportamento, do seu posicionamento. Nós temos que se comportar, nos comportarmos como filho, desde sempre. É tão verdade isso que nenhuma civilização do mundo, de forma direta ou indireta, deixa de buscar algum tipo de Deus, porque eles sentem a necessidade de um pai. Esse sentimento de orfandade que assola a nação brasileira é a ausência de pais, pais naturais, pais biológicos, mas também de pais espirituais, de homens que vão até o Senhor e traz a vontade do Senhor expressa através da sua vida para a igreja do Senhor. Na falta de referências, estão elegendo qualquer um como um pai espiritual. Mas um pai espiritual gera qualquer tipo de filho espiritual, que gera qualquer tipo de família espiritual, que gera uma sociedade totalmente deturpada espiritualmente. Você consegue entender a grandeza que é ser filho? Filho é aquele que responde ativamente à vontade do pai. No próprio versículo que lemos, no capítulo 1,
no verso 11, diz assim: veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Há um princípio imutável aqui. Se não crer e não aceitou, não foi feito filho novamente. Estes não nasceram segundo a ordem natural. Olha só, a gente não está falando de Gênesis 1 e 2 na criação. A gente está falando de homens depois da queda. É isso que João está dizendo. Nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Para crer em Deus e o aceitar, a gente precisa da ajuda dele. A gente não consegue, por vontade própria, aceitar o Senhor, os seus mandamentos e cumprir os seus princípios. Não conseguimos. Tente. Talvez você, assim como eu, já tenha tentado durante muito tempo amar o Senhor e obedecê-lo pela força do próprio braço. O final é fracasso. Você sabe por quê? Porque ele diz que deixou o Espírito Santo justamente para nos direcionar. Todas as atitudes que tomamos fora da direção do Espírito nos afastam do Pai. E a nossa paternidade, a nossa filiação, a paternidade dele fica cada vez mais longe. Até que eu esqueço que eu tenho um Pai. Quando eu sou filho, em todas as minhas atitudes eu preciso entender se aquilo vai honrar ou vai envergonhar o meu Pai. Não, eu não tomo atitudes ao bel prazer. Eu não realizo os meus sonhos. O próprio Filho de Deus saiu das entranhas espirituais da Trindade. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Você quer ser filho? Faça a vontade do Pai. Você só é filho quando o Pai reverbera através de você. Abra sua Bíblia em João, lá para frente um pouquinho no capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos no verso 34. João 8,34 diz: e eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é permanentemente membro da família, mas o filho faz parte da família para sempre. 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar. Veja só, verso 42, se Deus fosse o seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha conta própria, mas Ele me enviou. É o que a pastora estava dizendo hoje aqui, agora há alguns minutos. Que tipo de filhos somos nós que queremos escolher os irmãos que queremos ter? Você consegue entender, pastor? Presbítero. Que filho sou eu que define os irmãos que o meu pai vai me dar? Eu sou seletivo. Se alguém aparece ali na porta da igreja agora, vai ser briga para quem vai dar um trocado para ele. Mas se esse mesmo alguém bater na porta do carro de todo mundo aqui, ninguém abre no trânsito. Meu Deus. Eu estou falando da mesma pessoa. Aí você vai falar: mas é perigoso, eu não sei quem é. Entenda onde eu estou levando o nível da nossa conversa. Não se escolhe o irmão que quer ter quando você é filho do mesmo pai.
O Senhor é o Pai. Ele escolhe os irmãos que Ele quer colocar e fazer a crescer a família. Não sou eu, não são meus dons, não é o meu ministério, não são os meus talentos. Isso somente faz parte da família reunida para adorar o Senhor. Tem um amigo meu que fala uma coisa interessante. Ele diz: o Senhor Deus fez primeiro a comida ou a fome? Deus fez a comida ou a fome? A comida. E depois fez a fome. Você sabe por quê? Porque não se senta na mesa para comer. Meu Deus. Meu Deus. Mesa é lugar de comunhão. A própria Bíblia em Atos diz assim: e eles estavam reunidos na comunhão. E também, a parte menos importante, no partir do pão. Apesar de ser a ceia, o que valia era o corpo de Cristo estar reunido e não o que iam fazer. Não é sobre os moradores, catadores de rua, moradores. Não. Não é sobre o pão, não é sobre o café. Não. É sobre eles verem Cristo em nós. É sobre eles verem a paternidade de Deus reverberar por meio de atitudes e não de Facebook e Instagram. A pastora disse assim: às vezes a gente nem lê a Bíblia, mas eles estão lendo vocês. Nem sempre a sua Bíblia física vai estar aberta, mas você, como uma Bíblia, vai estar sempre aberta ao que as pessoas vão ler de você. Era isso que o João estava dizendo. O escravo, ele não é membro. O filho é permanentemente. Ou seja, o escravo, ele participa, mas apenas como um serviçal. Mas aquele que crê, aquele que entende, aquele que obedece, aquele que está sensível. O verso 43 ele fala: porque vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Meu irmão, por favor, o que há de bom em nós? No Evangelho de João, João é a epístola mais importante da Bíblia. João foi reproduzido há milhares de anos, em milhares de países, em milhares de leituras. Em qualquer lugar que não consiga chegar com a Bíblia inteira, se entrega o Evangelho de João, porque é um evangelho popular. É uma linguagem do amor, é a linguagem da inserção, é a linguagem do entreter, do levar as pessoas a estarem em meio às coisas que Cristo fez. Mas há entre eles, entre os evangelhos sinóticos, a junção do entendimento. Você pode perceber que em Lucas ele destaca o jovem rico. Nos outros evangelhos fala o homem rico. Mas não é isso que eu quero me ater, é ao que ele fala a Jesus: bom mestre. Jesus fala: por que me chamas bom? Enquanto não tivermos atitude de filho, ele não pode responder como pai. Enquanto tivermos atitudes de servo, ele irá responder como Senhor. É obviamente que não é possível expor a nudez de Deus, assim como os filhos de Noé fizeram com ele. Mas se possível fosse, era isso que mais nós faríamos na nossa vida. Expor a nudez da igreja, expor a nudez dos nossos irmãos, ao invés de construir roupa e trazê-los para dentro. Nós estamos com um anjo com a espada de fogo,
impedindo aqueles filhos que Deus quer adotar. Porque até creram, mas o sistema não os deixa permanecer. O 44 diz: pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Ei, se você está sendo aceito demais, tem alguma coisa errada. Nós temos que ser amargo. Nós temos que ser azedo. Remédio doce é ruim de fazer efeito. Eu digo que essa geração de homens está desse jeito, pastor, depois que o meteorite parou de arder. Nós precisamos nos portar como filhos. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. No capítulo 8, no versículo 16, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Quer dizer, eu queria um sintoma de que eu sou filho. Testificação do Espírito. O Espírito fala. O Espírito fala quando estamos bem, quando não estamos bem, quando estamos perto, quando estamos longe, quando estamos distante, quando estamos no centro da vontade dele. O Espírito testifica, irmãos. Essa é a função dele enquanto agir no meio da terra. Se somos os seus filhos, então somos seus herdeiros. O problema é que nós estamos igual a um dos irmãos lá, pedindo a herança de um pai que não vai morrer. Meu Deus. Não, aquele lá não tinha morrido ainda. O nosso problema é mais grave porque estamos requerendo a herança de um pai que não morre. Quando nós viemos, nós nos posicionamos diante do Senhor esperando receber algo. Nós desvalorizamos tudo aquilo que Ele já nos deu. E quando eu venho intencionalmente diante do Senhor, requerer a coerência que eu recebo como filho, eu não entendi nada do Evangelho. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato o problema é que esses pregadores modernos gostam de pedaços da Bíblia. Eu acredito na Bíblia de capa a capa. Até na página branca eu vejo Deus falar. Eu participei essa semana do programa do Debates lá na Rádio Vida. E um dos detalhes, o tema principal era se as versões alteram as doutrinas. As versões da Bíblia, essa multidão de versões da Bíblia altera as doutrinas. Eu defendi que sim, o outro debatedor que não. E aonde eu quero chegar com isso? É que parece que essa atualização das versões está facilitando a vida do crente. Meu Deus. Parece que estão tirando as palavras sofrimento, dor, luta, deserto, e aí estão procurando um sinônimo mais doce para facilitar a vida do crente moderno, contemporâneo, que não lê Bíblia.
Se de fato participamos do seu sofrimento, está lá no verso 17. Se participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ei, só desfruta da herança quem realmente foi filho daquele pai. Deus não dá herança para a criatura. Deus dá herança para filho. Só seremos co-herdeiros de Cristo se tivermos o mesmo pai que Ele. O problema é que queremos ser co-herdeiros com Jesus, de pais diferentes. Quando alguém se torna filho, isso é óbvio, automaticamente essa pessoa recebe o poder de herdeiro de tudo aquilo que Deus possui. Aí sim é um efeito de colheita. Por eu me tornar filho, eu desfruto, e não me tornar filho para desfrutar. É a mesma coisa? Por eu ser filho, eu desfruto, mas eu não busco me tornar filho para desfrutar. O que eu estou dizendo é que eu olho para os pés de Jesus e não só para as mãos. O que eu estou dizendo é que eu olho o caminho e não só a recompensa. O que eu estou dizendo é que precisamos sofrer com Ele para também sermos glorificados com Ele. Na ressurreição, tudo que existe será dele por direito. Está em João 1,12. E Deus cuidará dele para sempre e fará dela uma pessoa eternamente feliz em sua presença. Salmo 16,11. Por outro lado, se a pessoa não se torna filha, haverá apenas julgamento e condenação. Olha só, o Evangelho, quanto mais eu mergulho na Bíblia, pastor, mais eu vejo o quão loucura parece ser aos nossos olhos. A Bíblia, ela só tem o Evangelho, ela só te dá dois caminhos. A mesma palavra que prega para você ser salvo é a mesma palavra que prega e você pode ser condenado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ontem nós fomos enterrar um pastor, amigo, lá em Santo André. E todas as baias lá, todas as salas de velório estavam ocupadas. E aí eu volto para o que Salomão dizia sobre uma casa de luto. E todas as vezes que eu estou em um cemitério ou na igreja, em uma cerimônia fúnebre, eu faço reflexões e reflexões e reflexões que jamais eu faria numa casa onde tem festa, no churras dos homens. Por isso que de tempos em tempos, não é só em 1 Coríntios 12, quando fala analise pois o homem a si mesmo, não. É de tempos em tempos, diariamente, analise pois o homem morto que você era, para realmente entender se hoje há vida em você. Como que eu sei se há vida em mim, pastor? Se eu não tenho as mesmas atitudes do homem morto que eu era. Sobre o direito de ser filho de Deus. A partir desse texto que lemos, eu vou rapidamente fazer três afirmações. O direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Deus. Isso está no verso 6, 7, 8 e 9.
Segundo, o direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra vicária de Jesus. E terceiro, o direito de ser filho de Deus é obtido pela fé em Cristo. Aonde entra o homem aqui, pastor? Aonde, presbítero? Aonde, evangelista? Aonde entra o homem aqui? Aonde, meu irmão? Qual é o papel do homem aqui? Se o direito de ser filho é apresentado pela palavra, a única coisa que o homem tem que fazer é comer a palavra. É meditar de dia e de noite e deixar ela cravada na tábua dos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. O único caminho, o subsídio que nós temos é a palavra, porque a vontade de pecar é constante. Nós somos um Adão, tentando voltar à raiz original, ao homem perfeito, ao homem santo, ao Filho que Deus criou. É reconhecer a obra vicária. Se não reconhecemos, não temos entendimento do que Jesus fez, não há possibilidade de nos tornarmos filhos por nenhum outro caminho. Nesse caso, não adianta nem você acessar o STF. Ou é Jesus, ou é nada. Só que tem um porém. Eu preciso de fé para isso. E se você ler Hebreus 11, você vai entender o que é fé. O justo vive. O justo vive. Vamos lá, o justo vive. E a fé? Como que ela vem? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A gente volta para o ponto principal. O direito de ser filho vem pela palavra. Tudo, absolutamente tudo na vida cristã está diretamente relacionado à palavra. Passou disso, duvide. É muito importante entender que tanto para quem prega, como para quem ouve, como para quem ensina, como para quem está aprendendo o Evangelho, é perceber nesse texto que João cita João Batista aqui, que não há no homem capacidade humana ou grandeza nenhuma. É entender como Deus faz. A única capacidade, o único poder que temos é de aceitar. Quem aqui por vontade própria aceitou Jesus? Ninguém. Nenhum de nós tomamos essa decisão sem o impulsionamento do Espírito dizendo: você precisa. Alguns vieram por vias menos dolorosas. Outros vieram quando não tinha mais solução para a vida, mas vieram. E Jesus diz: por que vocês estão querendo fechar a porta dos céus e o reino dos céus para que eles não acessem? Eu não posso ser um filho soberbo. Eu não posso ser um filho autossuficiente. Eu preciso entender quem que Deus quer que seja meus irmãos. Primeiro, a mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho de Deus, nunca é sobre nós, é sobre Ele. Nunca é sobre recompensa, é sobre convivência. Nunca é sobre merecimento, é sobre graça. Nunca é sobre mérito, sempre será sobre favor e merecido e misericórdia de Deus.
O ponto que chama atenção em João, e é citado nesse texto, é que João revela que Jesus é para todos. A igreja não é um clubinho. A igreja não é clube social não, irmão. A igreja não é centro de assistencialismo não. A igreja é um organismo vivo que opera nas regiões celestes e materializa na terra. Uma igreja sem conexão com o Senhor, não há conexão entre os irmãos, ela só é um prédio cheio de gente. Mas a partir do momento que todos entendem que não somos merecedores e somos apenas desfrutadores da graça que alcançamos em Cristo, ao abrirmos esse prédio e ao nos reunirmos, nós nos tornamos os filhos de Deus reunidos para adorar o Pai. João 1, que é a iniciação lá do nosso sermão, no verso 9 ele diz: aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. O verso 11: veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de serem feitos filhos. Eu reverberei, falei novamente esse texto para nós nos atentarmos acerca do verso 9, quando ele diz: aquele que é a verdadeira luz. Nós precisamos que a luz de Cristo brilhe para alcançar os lugares mais escuros que os nossos olhos não conseguem enxergar. O direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. Portanto, eu queria fazer um pedido, um convite a você. Não é um culto de ensino, mas eu só sei pregar assim. Não despreze a sua Bíblia. Não torça o nariz, não se incomode quando o Evangelho estiver sendo exposto. Não menospreze a exposição das Sagradas Escrituras, porque sem ela, nós não temos direcionamento algum. Nós temos que ser atraídos pela luz e não espantado por ela. Porque a mesma palavra que afasta alguns é a mesma que traz outros para perto. O direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra vicária de Jesus. Primeiro pela palavra, depois pela obra. Mas o próprio Cristo é a palavra, como disse em João 1. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você buscar um pouquinho no grego, essa palavra verbo nada mais é do que palavra. E se eu, com alguns estudos, gastando tempo em cima disso, dos evangelhos, eu pudesse... É muito difícil, mas se eu pudesse sintetizar Jesus em uma palavra, eu diria que ele é o conjunto de ideias de Deus materializados em um homem. Sabe? É você olhar a vida de Jesus e ver Deus em detalhes. Jesus é um mapa de Deus. Sabe um mapa? Aqueles mapas que mostram ruas, avenidas, rios, matas, mares. Se não for através do sacrifício de Jesus, nós não conseguiremos vencer alguns obstáculos. O primeiro, nós estamos espiritualmente inanimados, a Bíblia diz, ou seja, sem vida, mortos. Sem o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, nós somos inanimados.
sem vida, mortos. E segundo, somos pecaminosamente corruptos e culpados. Reforço o que eu disse lá no começo. Se o Senhor entender ao fim da minha vida que eu mereço o inferno, eu vou para o inferno dizendo: o Senhor está certo. E eu vou chegar no inferno dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre. Se eu estou aqui, é porque eu não fui digno de estar com Ele. Portanto, encerro. Existe um problema legal. Nós não podemos herdar a vida eterna nem a filiação do nosso Pai, por causa desse problema espiritual da queda. Desconexão. A imagem e semelhança do capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, ela foi totalmente desfigurada na queda. Hoje nós não somos mais imagem e semelhança, até recebermos o Senhor para reformular o nosso estereótipo, a nossa espiritualidade, o nosso coração. Como o nosso coração é ruim, irmãos. Como somos egoístas. Então, como poderemos, já que estamos mortos, nos salvar a nós mesmos? A saída, ela só tem um caminho para sair. É igual aqui, só tem aquela porta. Está no amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso se chama remoção de culpa. E para finalizar, João 1,29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos totalmente dependentes da salvação vicária de Jesus, da sua palavra e, por último, da ação direta do Espírito Santo guiando as nossas vidas. Filhos de Deus, resumidamente, quando eu sou filho de Deus, é porque eu aceitei Jesus por quem Ele é. Jesus, Ele é duas figuras na nossa vida: Salvador substituto e Senhor soberano. Aleluia. Ele é o nosso irmão mais velho. Sabe qual é o papel do irmão mais velho? Eu sou o irmão mais velho da casa. O pastorzão falou do aconselhamento. Quando meu irmão ou minha irmã fala: oi, mano, eu sou o irmão mais velho. E aí eu te pergunto, quando a coisa está feia, você tem procurado seu irmão mais velho? Meu Deus. Quando seu casamento está passando por uma situação adversa, você procura o irmão mais velho ou você procura um amigo que fala assim: larga essa mulher e troca por outra, macho? Procure o irmão mais velho. Você sabe por quê? Porque o irmão mais velho sempre sabe o que o pai está pensando. Aleluia. Aleluia. Ele já viveu mais com o pai. Então, quando eu sou filho, eu creio no nome de Jesus. Eu busco amá-lo, eu busco fazer dele um tesouro. Eu me dedico a conhecê-lo. Quando eu sou filho, eu dedico a obedecer. Quando eu sou filho, eu recorro a ele para satisfazer a vontade dele e satisfazer o desejo do meu coração vazio. Quando eu sou filho, eu nunca estou satisfeito com os manjares do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz: e assentou Daniel firmemente em seu coração, não sentar na mesa do rei, não se contaminar com as finas iguarias, e nem se contaminar com o vinho que ele bebia. Quando eu sou filho, eu tenho fé em Jesus. É impossível ser filho de Deus sem ter fé no Cristo. É impossível.
ter fé em Jesus e ser filho de Deus, se eu não nascer de novo. Portanto, nessa noite, meu desafio a você, a minha súplica a você, é que você busque incansavelmente, infalivelmente, a certeza de que Deus é o seu Pai, e de que o DNA paterno do Senhor corre nas suas veias de filho. É desejo do Senhor que você seja filho, mas também precisa ser o seu desejo que Ele seja pai. Quando sou filho, eu não me preocupo com o que o mundo pensa. Eu zelo pela imagem do meu pai. Ser filho é não expor, através das nossas atitudes, de forma errada, uma fraqueza dos nossos pais. Como Deus não tem fraqueza, tudo que eu fizer contrário vai estar revelando o meu próprio coração. Então nós, como os filhos, chegou a hora de nos posicionarmos e dizermos: não, eu não sou só uma criatura, eu sou filho, e Ele é o meu Pai. Deus abençoe, meus irmãos.